Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje abordaremos a imigração de sírios e libaneses e a sua atuação comercial, política e cultural no Maranhão. Veja, curta e compartilhe. A imigração libanesa no Brasil teve início oficialmente por volta de 1880, 4 anos após a visita do imperador Dom Pedro II ao Líbano. Acredita-se que a presença de turcos, sírios e libaneses no Brasil remonta à época colonial, tendo em vista que Portugal mantinha relações comerciais com a Síria. É certo, entretanto, que a segunda metade do século XIX foi a principal época de entrada dos imigrantes libaneses no Brasil, ou seja, de 1860 a 1890. Conforme podemos atestar, os turcos árabes já aparecem de outra forma expressiva entre os imigrantes entrados no país no período de 1820 a 1920. A maioria dos imigrantes veio ao país fugindo da falta de perspectiva econômica da região, então dominada pela política turco-otomana. O Brasil, na época, atravessava a sua primeira fase de urbanização e industrialização, o que tornava propícios os novos negócios. Diferente dos imigrantes europeus, que procuraram no Brasil as terras para cultivo, os libaneses e sírios encontraram nas cidades um local para a criação de indústrias e casas de comércio. A grande maioria de imigrantes que vieram para o Maranhão eram de origem libanesa. Porém, uma das famílias mais tradicionais que ainda vivem aqui é de origem síria, no caso os do Alibe. Caso alguém tenha algum desses sobrenomes, você tem alguma descendência árabe. Não há relatos de vinda de árabes muçulmanos para o Maranhão, onde predominou a imigração de católicos. Os cristãos viviam nas montanhas do Líbano e regiões da Síria, formando aí uma grande população rural e mantendo uma independência limitada sob uma direção. Outra influência a considerar quanto à imigração foi a questão do alistamento militar obrigatório aos cristãos depois de 1909, devido às dificuldades militares e políticas do Império Otomano. O rude tratamento imposto nos alistamentos cristãos pelos soldados e oficiais maometanos determinou a imigração de milhares de cristãos para fugir do serviço militar. No início dessa imigração, eles optaram em se fixar em São Luís do Maranhão, que era a cidade mais importante da época. Dividimos a permanência dos sírios e libaneses no Maranhão em 4 ciclos. O primeiro, que teve início no início do século XX até início da década de 1920. Nesse período eles se dedicavam ao comércio como mascates. Esses eram uma espécie de vendedores ambulantes, que vendiam os seus produtos em várias cidades do Maranhão. Já na década de 1920, temos o segundo ciclo, onde essas populações passaram a desenvolver atividades de comércio mais sólidas com a criação de armarinhos, quitandas e bares tanto na capital maranhense quanto cidades do interior. As principais cidades do Maranhão eram cortadas pelos rios Itapecuru, Mearim, Pindaré. As cidades de Rosário, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Timbira, Codó, Caxias, Bacabal, Pindaré-Mirim, Pedreiras passaram a serem sede de estabelecimentos comerciais de sírios e libaneses. A grande maioria desses comerciantes estavam em São Luís. Na cidade de Rosário havia o predomínio da família Fif. Em Itapecuru-Mirim estava a família Buzar. Em Coroatá estava a família Murad, Trovão e Lamar. Em Timbira eram os Abdala. Em Codó estavam os Zaidan. Em Pindaré-Mirim eram as famílias Maluf e Aikel. Em quase todos esses principais municípios do Maranhão da época haviam comerciantes de origem libanesa e síria. O terceiro ciclo temos a migração desse grupo para atividades industriais. Isso já na década de 1940, principalmente na transformação de amêndoas de babaçu em óleo comestível. Nesse ciclo destacaram-se as famílias Murad, Trovão e Lamar da cidade de Coroatá e Abdalas em São Luís. Ainda nesse terceiro ciclo estava a família Abud, que passou a controlar a fábrica de tecido Santa Isabel. O empresário César Abud ainda foi um dos fundadores do time de futebol Moto Clube de São Luís. O quarto ciclo da saga dos sírios e libaneses do Maranhão estavam na migração desse grupo para a política. Eles buscavam atuar em busca de seus interesses. Alguns atuaram no legislativo e executivo estadual e municipal. Na política muitos tiveram êxitos. César Abud foi governador em um curto período em 1951. Alfredo do Alibe foi vice-governador, vindo a ocupar o governo do Maranhão em curtos períodos na ausência do governador Matos Carvalho. O médico Antônio Jorge Dino foi vice do então governador José Sarney. Ribamar Fiquene foi vice do então governador Edson Lobão. Também vários deles estiveram no Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.
Ribamar Fikeni foi senador, Vitor Trovão deputado federal e Najib Aikel deputado estadual. O atual prefeito de São Luís Eduardo Braide é descendente de uma família de libaneses que migraram para o Maranhão no início do século XX. Ao contrário de outros imigrantes que vieram para o Brasil, no Maranhão houve quase que uma interação total com a população local. Muitos desses sírios e libaneses galgaram espaço na cultura e na literatura. Sérgio Habib é um grande expoente da música maranhense. Benedito Buzar foi presidente da Academia Maranhense de Letras. Dedico esse vídeo à nossa antiga e já falecida professora do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, Jalila Ayub. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos deixando na descrição um e-mail para críticas e sugestões. Visite a nossa página na internet onde estão textos e vídeos de história e meio ambiente do Maranhão.